Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia nos sustentou o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que nele depositam a sua confiança. Bem-aventurado aqueles que perseveram com a alma ancorada no nosso Senhor, onde segundo a fé, segundo a caridade, sempre como usando a piedade como fonte de alegria, estamos na esperança daquilo que haverá de suceder nos últimos tempos, do qual ele é aquele que levará um povo a um lugar onde haverá júbilo, da qual, como ele nos disse hoje, a alegria no Espírito Santo, onde ali haverá um Shabat, todos alcançarão o repouso do Senhor, assim como o Senhor no sétimo dia descansou das suas obras. Aqueles que perseverarem do início ao fim, segundo fé e obras de justiça, também descansarão das suas obras. Enquanto isso, trabalhamos de segunda a domingo e, segundo a graça, estamos cumpridores segundo a fé opera em nós, para que ninguém se glorie em vossas obras. Obras segundo o Espírito Santo produz em nós, juntamente com a fé, alcançarão a nossa alma para o tribunal. A palavra nos fala, nos dá exemplo de homens que amaram o prêmio da injustiça. Balaão, que queria amaldiçoar um povo que estava abençoado por Deus, do qual ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como sabemos também ali de Geazi, quando o profeta disse para não tomasse nada de Naamã, do qual mergulhou ali 7 vezes e foi curado da sua lepra, segundo o que o Senhor havia orientado o profeta a lhe dizer, e já havia orientado o moço de Deus para que não tomasse nada dele. Mas o moço foi e enganou ali Naamã e tomou-se, e a lepra da qual Naamã foi curado, ali Geazi foi acometido de lepra. São como nos dias atuais, muitos são acometidos por lepra por conta de amar o prêmio da injustiça, assim como muitos, como ali o anjo já se apresentava a Balaão com a espada. Muitos são feridos pela própria espada, por conta da incredulidade, por conta de amar o prêmio da injustiça, da qual armam a forca para seu próximo, ao invés de cumprir o amor ao próximo, tudo por interesses próprios, ambições, segundo a raiz de todos os males, que é o dinheiro. E muitos são as ciladas inevitáveis para aqueles que assim perseveram. Nós seguimos buscando sempre o reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar, e o Senhor é aquele que acrescenta aquilo que nós necessitamos até mais do que pedimos. Jamais nos envolvemos segundo o padrão deste mundo, onde a palavra nos ensina que aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que tomou, e aquele que ama o mundo e o que há no mundo se torna inimigo de Cristo. Cristo, ungido de Deus, da qual ele sempre nos ensina, porque se amotinam em vão povos, línguas e nações, beijai o Filho do Homem antes que inflame a sua ira, do qual a sua ira já se inflamou, e ele é aquele que tudo opera e executa, galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más.
mas para aqueles que usam da misericórdia, fartos, assim como aqueles que têm fome e sede de justiça, são fartos da justiça, aqueles que usam a misericórdia e a benignidade, que exortam em espírito e em verdade, constantemente, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que o povo venha buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que venha, através do arrependimento, alcançar um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, o Santo dos Santos, da qual a palavra diz: nem lembrarão-se mais da arca, mesmo porque, segundo a lei de Moisés, o Santo dos Santos voou na asa dos querubins. Ali só existe as tábuas da lei, da qual são meramente a lei mata, né? Mas nós vivemos não segundo a lei, da qual não se cumpre e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Nós vivemos segundo o Espírito vivificante, sendo seus imitadores, e nele somos cumpridores, ainda que se tropece em algum ponto, ao Consolador, advogado, aquele que nos defende do vil tentador, aonde somos tentados pelos maus desejos. Aquele que persevera segundo a verdade, ela é um escudo e broquel, e nós sujeitamos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e rejeitamos toda maledicência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, da qual perseveramos dia após dia. A palavra diz: se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Perdoa os vossos inimigos, assim como o Senhor perdoa as nossas ofensas. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa e nos capacita, aonde a ele seja toda a honra e toda a glória, para que ninguém se glorie em suas obras, da qual ele nos compartilha e nos capacita, segundo o seu Espírito pronto, experimentado em dores e pronto para toda boa obra, do qual perseveramos, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor, sempre segundo a sua justiça, exercendo o direito na imparcialidade, porque assim ele não faz acepção de pessoas, e clama que o fim teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento do alto, do qual o entendimento é desviar do mal. Mas a palavra diz que a alguns, pelo mesmo Espírito, é dado palavra de sabedoria, e a outros de entendimento. Entendimento são aqueles que são ouvinte e praticante e demonstram pelo bom proceder, porque se está na luz, não tem do que se envergonhar das obras que são produzidas na luz. Mas aquele que afirma que está na luz e tem trevas, se torna um mentiroso, do qual o Senhor sonda o intento da mente e do coração, e ele é onisciente. Ele não vê exteriormente como o homem vê, ele sonda o intento da mente e do coração. E a Bíblia diz: ai daqueles que usam o mal como sinônimo de bem, ai daqueles que dizem que estão na luz, mas são trevas, porque o Senhor é aquele que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Como ele nos ensina, a uns, ainda que não seja revelado os seus pecados, a palavra diz que ali, quando houver o grande dia, o tribunal, será cobrado toda vírgula e ponto do que foi dito, aonde, se não for pela sua graça e infinita misericórdia, aqueles que assim alcançarem, jamais alcançarão a eternidade. Porque o fato de não sermos consumidos é a sua infinita misericórdia e benignidade, que se renova
a cada manhã, mas a palavra nos diz que a vida como é passageira, como que um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipe, como uma erva que é arrancada logo murcha. Se alguns por sua robustez, que nem a isso tem chegado a 70, e outros pela sua robustez a 80, é enfado e canseira. Por isso, melhor estar na devida obediência segundo o Espírito Santo, aonde os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcança a eternidade, porque a palavra diz que ainda que um pecador não vê logo os seus crimes sendo punidos, ele acumula iniquidade sobre iniquidade. Até mesmo aqueles que têm um ministério e acumulam iniquidade sobre iniquidade chegarão até ele, e ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Estarão nus diante dele, porque as obras, as vestimentas está relacionada às obras. O linho fino é a vestimenta dos santos, aqueles que perseveram na obra de justiça. Muitos estarão nus diante dele, assim como dirá: mas fizemos cura em seu nome, expulsamos demônio, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Por isso, em mais um dia, estais sobre o direcionamento daquele que vive e reina, que está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, do qual a ira se inflama, e está trazendo o galardão sem demora, assim nos diz o Senhor. E em mais uma semana ele está a confundir e apavorar aqueles que confiam em suas próprias capacidades, em seus muitos deuses impossíveis de os justificar. Assim nos diz o Senhor, mas para aqueles que depositam na confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, grande é o livramento e galardão segundo as próprias obras, que são agradáveis diante do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.